Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta Estudo número 1. A Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro maravilhoso. A palavra Bíblia vem de uma palavra grega, biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em um período de 1500 anos. Cerca de 40 autores, provenientes dos mais variados ambientes, a escreveram. Entre eles, Lucas, médico; Paulo, filósofo; Daniel, um grande estadista; Isaías e Amós, homens simples do campo; reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus nos evangelhos e as cartas que foram escritas em sua grande maioria pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar e orientar em como ter sucesso na educação dos filhos, como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados, por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Jesus afirma em João capítulo 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade e, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo, porém o menos entendido pelas pessoas? Em Atos 8, 26 a 30, lemos a história de um eunuco, um homem muito religioso que estudava a Bíblia, mas não a compreendia. Deus enviou Felipe para lhe explicar o que lia. Mas você pode estar se perguntando, por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? 2 Pedro capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso, devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta, basta seguirmos o método correto, de acordo com Isaías 28, 10. Um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto, ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas e assim sucessivamente. O apóstolo Pedro afirma que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram aquilo que Deus acha que é mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos. Ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não a compreendem, como foi escrita, enfim. Devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia dessa maneira, João capítulo 16, 13, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João 8, 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, maus hábitos, melhora nossa saúde, nossa família, liberta da depressão, traz alegria e paz. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento.
Muitos pensam que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e revelado para os judeus, e o Novo Testamento é uma nova revelação de Deus para os cristãos. Quando Jesus disse em João capítulo 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, pois o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos no ano 44, e Jesus morreu no ano 31. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Se Jesus seguiu todo o Antigo Testamento, é um sinal que devemos fazer o mesmo. O Novo Testamento nada mais é que uma continuação do Antigo Testamento. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Em Êxodo, capítulo 31, verso 18, e Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, vemos algo muito interessante. A lei de Deus, conhecida como os 10 Mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Ela é tão santa que Deus não permitiu que homem nenhum a escrevesse. Da Bíblia não podemos mudar nada. Malaquias 3, 6 diz que Deus não muda, e por isso não podemos tirar ou acrescentar algo à palavra de Deus. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O ato de tirar, mudar ou acrescentar algo à Bíblia pode comprometer nossa salvação. Jesus disse que somos felizes quando praticamos os ensinos da Bíblia. Tiago afirma que devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo desse livro maravilhoso, pois a melhor parte da vida só vem quando conhecemos Jesus.